Sejam bem-vindos. Nesse jogo, nós vamos construir uma plataforma chamada jogo de plataforma, onde um gato é controlado pelas setas do teclado e tem um inimigo. Estilo aquele jogo do Super Mario, o jogo do Super Mario. Então nós vamos fazer esse jogo estilo plataforma, que se chama. Vamos ver como é que se faz. Partindo da plataforma, vamos renomear. Vamos chamar plataforma, que é jogo de plataforma, né? E eu vou acrescentar, vou renomear logo esse gato que está aqui. Eu vou renomear logo esse ator para gato. E vou acrescentar um ator que eu vou chamar de ground, que é o piso que eu vou desenhar aqui, justamente onde o gato vai caminhar nesse primeiro momento, para nós testarmos. Vou colocar aqui uma linha bem grossa, um pouco mais grossa que isso. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele uma leve inclinação, plano, e depois uma vertical e um buraco aqui, mais ou menos isso. Vou colocar um tracinho aqui. Isso é para testar os elementos que vamos aprender no jogo. Acho que tá bom. Eu vou agora colocar um pouco mais para baixo. Pronto, nosso gato vai caminhar aqui nessa linha preta, depois eu troco o fundo. Isso aqui só vai aprendermos os conceitos. Vamos trocar aqui para português brasileiro. Salvar. Vamos aqui no gato. O gato, quando iniciar, a primeira coisa que eu vou fazer é que ele mude o tamanho dele para 50%. Tá bom. Então o que eu vou fazer com esse gato é caminhar para direita e esquerda. E que vou incluir agora a gravidade, que ele vinha caindo. E toca aqui no piso. Esse aqui é o nosso piso, ground. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiro colocar para ele caminhar. Deixa eu ver aqui. Quando começar a bandeira, eu vou colocar sempre se o que? A tecla direita for pressionada, adicione, vou colocar 6 em X, mas eu tenho que apontar para a direita e vou duplicar. Se a tecla esquerda for pressionada, ele vai apontar para o outro lado, vai subtrair 6. Vamos ver. Vamos esquerda, direita, testar. Direita, esquerda. Ele volta de cabeça para baixo. Como é que eu faço isso? É nessa aqui, ó. Defina estilo de rotação. Vou aqui no começo definir como esquerda e direita. Vamos lá. Ó, vai esquerda, direita. Agora vou acrescentar gravidade. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que criar uma variável somente para esse ator, chamada, vou colocar assim, velocidade y, somente para esse ator. Quando começar na bandeira verde, eu vou colocar que essa velocidade mude a velocidade y para 0. Ele não está caindo. Então, sempre ele muda o seguinte, ele vai todo intervalo de tempo ele vai mudar ele vai adicionar -2 na variável y. Então ele vai sempre cair, vai aumentar a velocidade.
Aí agora eu vou mudar, mude a posição Y dele por quem? Pela velocidade. Vou desaparecer ela aqui. Pela velocidade. E isso aqui já tá, ele vai mudando a velocidade, a posição dele de acordo com a velocidade. Quanto mais ele cai, mais rápido ele vai caindo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar assim, repita até tocar, olha, repita até o quê? Até não, essa aceleração, ela tem que ser, esse movimento que ele vai caindo, tem que ser repetido até ele tocar, até ele não, quando ele não está tocando no solo. Então o que eu tenho que colocar é o seguinte, repita até não tocando, vou colocar assim, solo. Então o que ele vai fazer? Né? Quando ele vai repetir até tocar no solo. Quando ele não tocando no solo, quando ele não estiver tocando no solo, ele repita até não tocando no solo. Mas quando ele tocar no solo, ele vai fazer o que? Ele vai mudar a velocidade para 0, ou seja, se ele tocar no solo, ele tocou no solo e parou, né? E adicione 1, que é só para ele voltar para a posição como foi feito lá no jogo do labirinto. Vamos testar? Ó, caiu, subiu. Ó, aí, quando ele toca ali, ó, sobe. Tocou, subiu. Que é justamente quando ele penetra, vai subindo. Ele tá tocando ali na parede. Certo. Vamos agora, já tá andando para a direita, para a esquerda. O que nós vamos fazer é o seguinte, se ele vier cair aqui no final, eu quero que ele apareça lá em cima. Se ele cair aqui, por isso que eu deixei aberto esse pedacinho aqui, porque se ele cair aqui, nós vamos testar, ele cair aqui, ele aparece lá em cima, ele não some do jogo, né? Vamos fazer assim. Então, sempre, se for menor aqui, se a posição Y dele for menor que menos 170, se a posição Y dele, cadê o Y, for menor, o que eu faço é o seguinte, se ele sumiu, né? Vamos colocar aqui a variável velocidade, mude a velocidade dele para 0, ou seja, ele começa a gente ficar acelerando infinitamente, e mude Y para quanto? Lá em cima, 170. Não dá para testar agora porque não tem como eu pular, ainda não cliquei, criei o botãozinho para ele pular. Quando ele pular a gente vai testar. Agora, como melhorar, vou começar aqui, ó, esse tempo de reação, ó. Fazer o seguinte, ele vai, ó, e penetra no solo, depois sobe. Existe uma maneira de fazer o Scratch rodar esse script de maneira relativamente rápida, praticamente instantânea. Eu tenho que criar um novo bloco. Quando eu criar um novo bloco, vamos chamar aqui de controla ground. Ele vai controlar o comportamento. Aí tem que clicar bem aqui, esse é o segredo. Executar sem atualização de tela. Ok. Então esse é o novo bloco. O que esse bloco vai fazer? Ele vai fazer justamente essa parte aqui, ó. Repita até não tocar no solo. Vou colocar bem aqui, ó. Ele vai repetir esse movimento de subir o mais rápido possível. Subir, sair de dentro do piso praticamente instantaneamente. Então ele estava bem aqui, se vocês verem. Agora eu vou colocar esse bloco assim, ó. Vamos testar, ó. Verde. Ó, nem penetra praticamente, que é já praticamente instantâneo. Só que ele subiu aqui, ó. Eu coloquei vertical, depois eu vou dizer o que vai acontecer. Olha, ele aparece lá em cima, ó. Então foi colocado esse piso de maneira aqui vertical, nessa parte praticamente vertical, e aqui uma leve inclinação. Por quê? Porque ele está subindo em tudo. O que tem que fazer agora é que ele detecte essa inclinação, e a partir de um certo valor, vamos supor,
a inclinação aqui seja de um certo valor, 10 pixels, o tamanho aqui dessa 10 valores aqui de desnível. Aí ele considera isso como uma parede, ele não sobe na parede, aqui ele não vai subir, ele não pode subir nessa parede aqui. Aqui ele pode subir. Então vai ter um limiar, um valor limite que ele vai interpretar como parede ou como só uma subida. Como fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vou acrescentar mais um bloco aqui, vamos chamar de caminhar. E esse bloco vai ter um parâmetro que eu vou chamar de passos. Executar sem atualização de tela. Então o que esse bloco vai fazer? Ele vai controlar justamente o caminhar. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai entrar. Olha, eu vou fazer assim, eu vou mostrar aqui. Vocês vão ver como é que fica. Mude. Cadê? Mude Y ou X. Não é mude, é adicione. Cadê? É que ele vai fazer o seguinte, eu vou só explicar o que ele vai... Aqui, ó, tá, adicione 6 a X, menos 6. Esse bloco que tá feito ali, passos, ele vai entrar bem aqui. Só que ele vai fazer de uma maneira que ele vai interpretar se é muito elevado ou não e vai caminhar, vai adicionar. É isso que ele vai fazer. Então, vamos colocar aqui, adicione, quantidade de passos que eu vou dar aqui, ó. Vou ter que criar uma variável nova, que nessa variável vai ser elevação, vou botar assim, ground, somente para esse ator. Ele vai medir a elevação. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, quando começar, mude a elevação do piso, ground, para 0. Agora repita até, vamos lá aqui, ó. Repita até, vocês vão entender, só pegar aqui, colocar um pegar bem aqui, quando a elevação do piso, colocar um igual e um não. Cadê o igual? E um não. Então vai ser o seguinte, olha, quando a elevação do piso for igual a 8, colocar o 8 é uma elevação razoável, ou ele não estiver tocando no piso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer adicione Y, adicione 1 em Y e adicione a elevação do piso. Então, quando ele estiver subindo, né? Quando ele estiver subindo, ele estiver até 8, ele vai subir. Agora ele vai fazer o seguinte, repita até, aí ele vai colocar aqui, se, aqui embaixo, se a elevação do piso for igual a 8, a elevação do piso, do ground, for igual a 8, ele vai dar aqueles passos. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar ao Y, que é essa adição que ele faz bem aqui, ó, adicione 6 a X. Ele vai adicionar, mas ele vai adicionar quanto? Como isso aqui é um bloco que é geral, ele vai adicionar o seguinte, ó. Vou já dizer, deixa eu só colocar aqui o steps bem aqui, passos, e adicione 1 a Y. O fato é o seguinte, que quando a elevação for alta, ele não vai penetrar, ou seja, ele não vai penetrar na parede, ele vai subir 3, não, se o passo tiver 6, ele vai voltar 6 para não penetrar, e se ele estiver no solo também vai, o Y é a mesma coisa que eu falei lá na queda, que ele vai tocar. Então esse caminhar vai entrar bem aqui, ó.
no adicione. Vou tirar esse adicione, adicione e vou colocar aqui, ó, caminhar, caminhar. Só que aqui eu vou colocar 6 e aqui menos 6. Testar. Direita. Ó, subiu. E agora não sobe, ó. Subiu. E ali, como a variação é muito grande, ele não sobe. Vamos agora ver o outro caso que eu vou fazer. Esse foi entendido, né? Agora eu vou fazer ele pular. Vamos fazer ele pular aqui. Vou fazer o seguinte. Quando começar, sempre se, vamos lá, sempre se a tecla para cima, tem que botar o seguinte, olha. Se a tecla para cima, no caso que vai pular para cima, e tem uma nova variável aqui que eu tenho que criar. Seguinte, ele vai ter que pular, vou botar aqui no ar, somente para ele. Essa variável vai dizer se ele está no ar ou não, porque ele só vai pular se ele estiver flutuando, caindo ou pulando, ele não vai pular de novo. Ele só vai pular se ele estiver tocando no solo, se ele não estiver pulando, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: criar essa variável para indicar se ele está no ar ou não, se ele está caindo, se ele está pulando. Então, vou colocar um limiar aqui, 8. Então, se essa variável no ar for menor que 8, aí eu digo o seguinte: mude a velocidade y para 14. Certo? Agora eu vou lá no começo, em duas posições. Aqui é o começo, esquerda, direita. E vamos colocar onde é que está a velocidade. Onde é que está a velocidade? Bem aqui, ó. Velocidade menos 2. Toda vez que ele estiver caindo aqui, ó, eu vou mudar. Vou aqui, ó, adicionar 1 na variável no ar. Então, se ele estiver caindo, ele está no ar. Então, ele vai adicionando cada vez mais quando ele estiver caindo. Agora eu vou aqui, controla piso também. Se ele tocar no piso, ele muda a variável no ar para 0. Ele não está mais caindo, né? Ó, pulou, tocou. Mas ainda tem um erro ali por enquanto. Ele está passando por dentro e não está detectando o teto. Mas vamos lá, ele pulou aqui, caiu. Certo. Deixa eu diminuir aqui. Agora vamos. Como ele está batendo no teto, como nós vamos fazer com que ele detecte esse teto? Bate embaixo, vamos supor assim, né? Eu vou fazer o seguinte: no bloco, controla piso. Esse controla piso eu vou clicar com o botão direito, editar. Eu vou adicionar aqui, ó, uma entrada booleana que vai nos dizer se ele está tocando no piso ou não. Tocando no piso ou não, desculpa. Se ele está pulando de maneira que ele está vindo de baixo para cima. Então eu vou escrever aqui movendo cima. Isso vai nos dizer se ele está movendo para cima ou não. Se ele estiver movendo para cima e toca aqui, então ele vai reagir de alguma maneira. Como é que eu vou fazer o seguinte? Eu vou lá nessa repita até não tocando no piso. Agora eu vou colocar aqui dentro um condicional. Se então, vai ser assim: se não tocando no piso, ele vai fazer o seguinte: ele mude por -1, adicione, cadê? Adicione -1. Caso contrário, faça tudinho que ele fazia aqui e no final coloca 0. Vou jogar para cá para dentro. Aqui, ó. Se movendo para cima é mais ou menos, porque eu estou dentro do bloco, eu não estou fora.
olha, se movendo para cima, se ele estiver movendo para cima, né? E ele tocar, enquanto ele não estiver tocando não tocando, ele vai tocar, ele vai entrar aqui. Aí se ele estiver movendo para cima, subtrai -1, então é aquela ideia de ele não penetrar. E o resto continua como era. Aí o que eu vou fazer é, lá no bloco inicial, onde tem o piso, cadê o piso no bloco? Onde é que esse bloco entra? Bem aqui, aqui ó. Apareceu essa condição, bem aqui. Nessa condição eu tenho que colocar aqui assim ó, maior que 0. Então se a velocidade for maior que 0, então nessa condição, se é verdadeiro, é booleano, se é verdadeiro, a velocidade é maior que 0, então ele está subindo. Se ele está subindo e toca no ground, então ele subtrai -1, entenderam? Então essa condição aqui, velocidade maior que 0. Por isso foi colocado lá booleano, de maneira que é verdadeiro ou falso. Então, se for maior que 0, ele está subindo, velocidade positiva. Então, isso aqui a condição é verdadeira. Se é verdadeira, ele está aqui. Então, ele tocou no ground e ele está subindo com essa condição verdadeira, então ele subtrai -1. Então, ele não entra, não penetra na parede. Vamos ver aqui. Ampliar, testar, pulou, ó, bateu ali, ó. Agora vamos ter um erro aqui, ó, um problema. Tá vendo que o gato tocou, quando ele toca, ele não cai no piso. Mas acontecem essas coisas estranhas aqui, de que ele tocando só a ponta do bigode dele, ele não cai. Como resolver esse problema? Nós vamos aqui na fantasia dele. Eu vou fazer o seguinte. Vou deletar essa, só estamos usando isso. Então eu vou duplicar. E aqui eu vou fazer, eu chamo de hitbox. Eu vou fazer uma caixinha, que é essa caixinha que vai ser o comportamento do gato. Olha, aqui ó, essa caixinha aqui ó. Então ela que vai ser o gato. Então na hora que tocar, a caixinha tocar na parede, ela que vai ser comportamento para evitar esse negócio aqui ó. Se só desse jeito aqui, ela passaria direto. Então eu vou deletar aqui o gato, vou renomear, chamar de hitbox. Vou tirar o gato daqui de trás. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou deletar, centralizar. É o hitbox. Agora, como esse hitbox, como eu vou fazer com que ele hitbox, vou colocar aqui em cima. O gato, como eu falei, penetrar na parede e tudo mais, só com o hitbox. Como é que eu faço agora? Coloco isso no código. Eu vou colocar lá na elevação do piso e no caminhar. Olha, aqui no caminhar, eu vou fazer o seguinte. Aqui no caminhar eu vou, logo no começo, mudar para fantasia, bem aqui no começo. Hitbox. Aí ele faz toda a situação. Vou colocar mais para baixo isso aqui. Faz toda a situação e no final muda para a fantasia do gatinho. Isso, agora eu vou lá no piso também, deixa eu ir lá no piso, aqui ó, controla piso. No comecinho ele vai passar por hitbox, analisar isso aqui e no final aparecer o gato. Só que isso aqui, como aparece muito rápido, não vai dar para ver. Então essa aqui é a ideia. Aqui ó, pulou. Ele muda, mas de maneira, ó, vou colocar aqui, ó, ele fica na pontinha ali, mas ele não tem mais aquele ficar preso no bigode ali, sabe? E como isso aqui, esse bloco foi feito para atualizar instantaneamente, não dá para o usuário ver essa ideia aí. Agora o que nós vamos fazer é melhorar esse caminhar do gato, botar um caminhar mais realístico, vamos pensar assim. Existem umas fantasias, eu vou levantar aqui, que estão no livro, de onde eu tirei esse exemplo. Tem essas fantasias aqui, ó. Nessa ordem, fall, jump, stand, não, até 8, vou adicionar todas aqui. E vou deletar vou deixar nessa ordem, que tem que ser o stand primeiro, hitbox é o último, o segundo é o jump, o terceiro é o fall, aí o walk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos fazer com que ele caminhe de maneira mais realística. Como fazer isso, né? Eu vou
criar duas variáveis. Essas variáveis vão ser para mostrar só para esse ator. Vou colocar o nome frame e uma outra chamada somente para esse ator. Frame. Vou usar o nome lá da inglês. Custom. Frame per custom. Então, quando começar a simulação, vou colocar bem aqui. Quando começar, vou colocar nesse ponto bem aqui, esse começo, né? Nesse bloco aqui. Começo. Quando eu começar, eu vou fazer o seguinte: eu quero que ele mude o frame para 0, ou seja, o frame vai ser o número da fantasia. E o frame custom, cadê? Mude para 4, que ele vai começar do 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O caminhar é o 4. Então ele começa do 4. Agora eu vou colocar lá no bloco do caminhar. Caminhar aqui embaixo tem que fazer uma mudança. Eu tenho que mudar em frame. Eu vou colocar aqui uma divisão, que ele vai fazer a mudança na sequência. Custom frame. Agora, como é que eu crio o bloco? Eu vou fazer o seguinte: vamos lá no caminhar. O mais fácil é esse aqui, o primeiro logo, né? Então, olha, perdendo para a direita, ele vai caminhar para a direita, para a esquerda, vai virar e caminhar para a esquerda. Tudo bem. Agora o que eu vou fazer, a condição que ele não está sendo clicado nem para a direita nem para a esquerda. Então ele tem que ficar paradinho. Então eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui, se colocar não estiver tocando, se a tecla da direita e a tecla da esquerda não forem pressionada, vamos lá. Se não pressionar, direita, caso direita, e não pressionar, ou seja, se ela não estiver pressionada nem a direita nem a esquerda, o que eu faço aqui? Eu quero que ele mude a fantasia para 0. O 0, lembra que é a primeira que ele está em pé, paradinho. Ele vai para 0. Agora vamos indicar como é que eu coloco a fantasia. Que aqui eu botei fantasia 0, mas se eu colocar, porque eu não fiz o bloco ainda, né? Tem que ajeitar o bloco aqui que ela muda a fantasia. Vamos colocar o bloco. Tem que criar um novo bloco chamado fantasia correta. Então, olha, executar sem atualização. Vamos fazer isso aqui. Fazer o seguinte, olha, se ele estiver no ar, porque lembra que aqui também tem a fantasia do jump e da queda, né? Se ele estiver no ar, se ele não estiver no ar, na verdade, se for menor que 3, ou seja, ele não está no ar, e se a variável no ar for menor que 3, então eu faço o que aqui dentro? Vou colocar um se, então, bem aqui. Ele vai colocar aqui 0. Se frame for igual a 0, se o frame for igual a 0, ele vai mudar para fantasia 1. Frame 0, fantasia 1, stand. Então, se ele não está no stand, ele vai fazer o que? Ele vai mudar para a fantasia. Agora, e os outros? Aí tem um truque aqui. Nós vamos colocar essa função bem aqui, ó, arredondamento para baixo, e colocar aqui uma soma mais 4. Como aqui começa no 4, na fantasia 4, e vai até a 11 aqui, são 8 fantasias, então ele começa assim, ó, 4 mais
Aqui seria uma função que tem em outras linguagens de programação, tipo C e Python, seria mod 8. Mas aqui no Scratch, ele está escrito assim, resto de quanto? Do frame dividido por 8. Isso aqui é o mod, é a função mod. Eles chamam de resto da divisão inteira. Resto da divisão inteira de frame por 8. Na prática, o que isso faz, vou colocar de volta aqui, esse 4 mod 8, ele faz a variação de 4 a 8. Então, ele começa no 4, vai até chegar no 8, né? Depois volta para o 4. Então, na verdade, ele está limitando o intervalo das variações da fantasia. Agora, se ele tiver aqui, está parado, né? E então, se ele não estiver parado, ele está flutuando, né? Então, se ele estiver flutuando, eu faço o seguinte. Se não, vou botar um se. Vem aqui. Aqui ele está no chão. Se ele não está no chão, ele está voando. Então, eu só preciso ver se ele está voando. Não, na verdade não é voando, não. Ele está pulando. Se ele está pulando, ele está no início do pulo ou no final do pulo, ou seja, com velocidade para cima ou com velocidade para baixo. Se a velocidade dele for positiva, ele está subindo. Se ele está subindo, então eu quero que ele mude para a fantasia, que foi chamada lá de jump. Se não, ele não está subindo, ele só pode estar descendo. Então, fall. Agora eu vou colocar essa função, fantasia correta, lá no bloco caminhar, foi chamado caminhar, e no bloco controla piso aqui. No caminhar, eu vou colocar bem aqui no finalzinho, aqui já está ficando acumulado, eu vou descer aqui. Aqui eu vou colocar, vou para o bloco e vou fantasia correta. Bem aqui. E bem aqui no piso, vou descer um pouco aqui. Aqui no piso eu vou tirar esse Cosme 1, que ele ia para essa fantasia. Não quero. Ele vai escolher a correta. Se ele estiver subindo é uma, se ele estiver descendo é outra. Então, vamos ver aqui, vamos testar. Olha, ele está pulando, descendo, está indo. Só que o piso ali, ele não está, ele está penetrando ali, né? Vamos corrigir isso aí. O fato dele estar ali, ó. Tá legal, ele para, essas fantasias estão ok. Ele para ali. Esse erro provavelmente é aqui no hitbox. No hitbox dele não está. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o stand aqui, vou duplicar e vou arrastar lá para baixo. Só para fazer aqui uma análise, eu vou pegar o hitbox, copiar ele aqui, Ctrl C, colocar em cima do gato. Ó, não tá dando, porque lembra que só quando toca no hitbox. Ele tá muito pequeno, então eu tenho que pegar esse hitbox para essa fantasia. Eu lembro que eu troquei a fantasia, né? Eu acho que tá bom essa largura. Então eu vou deletar esse hitbox aqui de baixo. Esse daqui de cima eu vou chamar de novo hitbox. E vou apagar o gato. Vou centralizar. Agora vai funcionar. Parando, testando. Ó, ficou legal, ó. Pula, pula, cai, vai andando. Isso aí, né? Parar, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a imagem de fundo. Agora ele está caminhando, eu vou colocar o fundo padrão.